Graça e paz, amados irmãos. Aqui quem vos fala é presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, convido vocês a meditarem na palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 13, onde está escrito assim: porque todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão de quem não ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Como está escrito: quão formoso os pés do que anuncia a paz, dos que anuncia as coisas boas. Mas nem todo obedece ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, ó Deus, mais uma vez, entrando, Pai, na Tua presença, pedindo, ó Deus, da Tua graça, do Teu poder, da Tua unção, para ministrar, Pai, a Tua palavra, esta palavra poderosa, oriunda, Senhor, do Teu coração aos nossos corações, pois a Tua palavra tem poder de transformar a nossa vida, de vivificar o nosso ser, de curar-nos de todo mal, pois o Senhor nos deu uma palavra que, ao penetrar dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, se torna um espírito vivificador, um espírito que purifica nosso ser. Ó Deus, te peço, Pai amado, em o nome do Senhor Jesus, unja minha voz, unja-me, Senhor, eu te peço, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados e diletos irmãos, quero vos falar hoje sobre a urgência de pregar o Evangelho de Cristo. De acordo com a Sagrada Escritura, sabemos que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja universal, que é composta por todos aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, e vive para efetuar a vontade do Senhor. Todos aqueles que abraçaram o Evangelho de Cristo, todos aqueles que de alguma maneira entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, forma a Igreja Universal de Cristo, forma o corpo, o membro do corpo de Cristo. Todos aqueles que alcançaram a misericórdia do Senhor, que foram salvos, que vivem para Deus. Porém, amados irmãos, para que as pessoas saibam que necessita da salvação, é fundamental que cada um de nós, que cada um que conhece a Deus, que conhece o plano de Deus, que conhece o plano de salvação do Senhor nosso Deus, se torne um semeador da palavra do Senhor nosso Deus. O nosso planeta é imenso e é composto por diversas realidades sociais, culturais e religiosas. Não podemos analisar o desenvolvimento
da obra missionária, tomando por base apenas o nosso país, já que o planeta Terra é imenso. Amados, já que o nosso país é muito grande, porque sabemos que hoje existe meios de levar a palavra de Deus. Sabemos que existem várias cidades. O Evangelho foi pregado de cidade em cidade, desde o dia da volta de Cristo para o seio do Pai amado. O Evangelho de Cristo foi proclamado de boca em boca. Sabemos, amados irmãos, que encontramos dificuldade sim para proclamar. Encontramos também dificuldade e diferenças nas camadas sociais. Muitos pregam um evangelho disfarçado. Muitos pregam o evangelho da prosperidade. Mas o evangelho da salvação poucas pessoas conseguem realmente pregar. Porque muitos querem facilidade. E Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição. Ele não prometeu que seria só sombra e água fresca. Ele não prometeu somente bonança. Ele diz que haveria momentos de perseguição, que haveria momentos em que nós passaríamos por necessidade, por falta de alimento, de vestimenta. O nosso Deus, amado irmão, é justo e é bom. Por isso, determinou que todo o ser humano ouvisse o Evangelho de Cristo, a fim de aceitá-lo, pois a sua vontade é que todos recebam a salvação por meio do seu amado Filho, por meio do Senhor Jesus. Em todo o mundo existe inúmeras almas carentes de conhecer o Evangelho, de abraçar a salvação, de serem resgatados dos seus pecados, da sua imundícia. E cabe a cada um de nós, que somos semeadores da palavra, que somos pregadores, que formamos a igreja, o corpo de Cristo, cabe a cada um de nós a obrigação de levar a todo mundo a palavra de Deus. Nós travamos uma luta ferrenha, amados irmãos, contra o diabo. O diabo, ele não é o nosso adversário, ele é adversário de Deus. E quando ele se levanta contra nós, na verdade ele está se levantando contra Deus. O diabo tem por objetivo matar, roubar e destruir a humanidade. João 10, versículo 10. Amados irmãos, portanto, ele quer matar o nosso sonho, destruir a nossa esperança. Ele quer roubar literalmente a nossa fé. Precisamos, amados irmãos, diariamente nos alimentar da palavra de Deus, de alimentar do alimento genuíno que é a palavra de Deus. E precisamos proclamar esse evangelho para que a alma seja liberta. Quantos jovens têm sido levados à destruição? Tem destruído vidas, o inimigo, o Satanás, o diabo, ele tem destruído vidas dos jovens por meio dos vícios, da prostituição,
por meio das drogas, por meio do alcoolismo, por meio da violência, por meio de tantas coisas. E nós, muitas vezes, que somos pregadores da palavra, estamos estagnados quando a juventude se corrompe, indo para a prostituição, seguindo as falsas religiões. Quantas famílias têm sido fatalmente prejudicadas pelos ensinos errados das seitas que têm lançado palavras profanas contra Deus, usado pelo inimigo, por Satanás. Portanto, meus irmãos, o mundo clama por Deus. Há uma urgência de nós que somos semeadores da palavra, de assumirmos nossa posição de pregadores e pregar a palavra de Deus, de divulgar o Evangelho de Cristo. Há uma urgência que haja verdadeiros servos dedicados a fazer missões, a proclamar esta verdade. Fazer missão, amado irmão, não é você sair da sua cidade, viajar para o mundo, mas você pode fazer missões de dentro da sua casa. Existe muito, amados irmãos, que estão nos países estrangeiros, que estão vivendo em outra cultura, que estão vivendo em países estranhos, com línguas diferentes, com nações que reverenciam a outros deuses. Mas precisamos proclamar o Evangelho de Cristo. Os princípios bíblicos são absolutamente inalteráveis. Os princípios bíblicos é universal. A responsabilidade é minha, é sua, é de cada indivíduo, é de cada crente, em obedecer à ordem de Jesus para pregar, proclamar o Evangelho. O Evangelho deve ser proclamada, ser difundida em nosso meio social, dentro da nossa família, dentro da nossa igreja. Amados, a igreja local precisa ensinar os seus membros a se tornarem missionários, para desenvolver um verdadeiro trabalho de evangelização em lugares que muitas vezes se tornam distantes. Precisamos, amados irmãos, levantar obreiros, levantar homens e mulheres tementes que manejem bem a palavra do Senhor, que esteja comprometido com a Escritura, para levar o Evangelho a outros povos e nações. Mas muitos, amados irmãos, querem subir ao púlpito, querem pregar no púlpito, querem ser pregador no púlpito, no altar. Mas muitos não querem pagar o preço, não querem pagar o preço no campo missionário. Mas Jesus chamou a cada um de nós, Ele nos enviou, Ele disse, portanto, ide, pregai o Evangelho. Fazer missão é proclamar a verdade. O genuíno chamado de Deus para a obra missionária acontece de uma maneira muito clara, pois Ele disse:
ide por todo mundo. Ide pregar o Evangelho. Esta ordem o Senhor deu para mim, para o crente, para você que forma o corpo do Senhor, que é a igreja, de Cristo. O chamado aconteceu no momento que você aceitou, que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus. No momento que você nasceu de novo, você já se tornou uma nova criatura. E a missão de Deus veio sobre a sua vida. Você, meu amado irmão, que é servo do Senhor, você foi convocado por Deus para realizar uma obra muito grande, uma obra de missão, uma obra missionária. Deus necessita que você seja porta-voz. O Senhor já te preparou. Você precisa simplesmente assumir a sua condição de ser semeador da palavra. Você já está preparado por Deus. Deus, Ele te equipou. Ele te deu o manual para você se tornar um vencedor, que é a Escritura Sagrada. Ele te deu a fé, que é o escudo. Ele te deu a palavra, que é a espada do Espírito. Ele é o que te fortalece. Portanto, meu irmão, se você assumir o seu compromisso com Deus, você irá desenvolver esse trabalho da qual Deus te incumbiu. Pois a Bíblia diz que quão formosos são os pés daquele que proclama o Evangelho. O apóstolo até interroga: como ouvirão se ninguém prega? Você está preocupado com sua família. Você quer ver sua família ser salvo e ir para o céu, mas não faz nada em prol da sua família. Você não ora, não apresenta aos seus familiares. Você não prega para eles. Não ensina a ele o caminho da vida. E muitos dos nossos familiares são ceifados prematuramente. Muitos são levados literalmente para o inferno. E nós que somos servos de Deus, muitas vezes não tomamos a atitude de semear a palavra de Deus. Esta obra Deus colocou para mim e para você, para que nós vejamos concretizar o chamado divino. Essa etapa não é muito simples, porque você precisa se alimentar da palavra de Deus. E muitos têm preguiça de estudar a palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus disse: vai ao campo. Vai, ide ao campo. Ide anunciar o Evangelho. Ele já nos deu do seu Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos acompanha. No momento que nós abrimos a nossa boca, no momento que nós abrimos nossa boca para falar de Deus, é o Espírito Santo que nos irá capacitar. Você precisa entrar literalmente na presença de Deus, alimentar-se da palavra de Deus, para que você receba uma unção especial sobre a sua vida. Amados, você pode ser um potencial missionário dentro da sua família. Sua família precisa viver dignamente, ter vida exclusiva na presença de Deus. Você precisa dar condição para os seus familiares crescer espiritualmente. Você precisa ajudar
aqueles que são fracos na fé, que estão necessitados de seu apoio, que estão necessitados que o Espírito Santo venha atuar dentro da sua alma. O Senhor nosso Deus, Ele vai te capacitar, Ele vai te ungir. Ele diz tão somente: eis que você receberá uma virtude. A virtude é o Espírito Santo. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso significa, meu irmão, que cada dia, se você se alimentar da palavra de Deus, a sua vida, a sua comunhão diária, estará estabelecendo uma comunhão com Deus, e gradativamente você terá uma transformação interior, e gradativamente você se tornará cada vez mais purificado pelo Espírito Santo. E quanto mais você recebe a purificação, mais vontade você tem de efetuar o ID do Senhor, de cumprir o ID do Senhor, de ser um resgatador de alma. Vamos despovoar o inferno e povoar os céus. Vamos desfazer toda a obra do inferno e proclamar a verdade contida no Evangelho dos Céus. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago para cada um de vocês neste dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Amanhã, amados irmãos, eu voltarei neste mesmo horário, se assim o Senhor Jesus permitir. Fique na paz do Senhor Jesus. Estarei gravando um outro áudio, onde estarei orando e intercedendo por cada um, em o nome do Senhor Jesus. Amém.